Olá, Vanessa Cosentino falando, sou psicanalista com especialização em psicologia analítica e hoje o podcast é a interpretação simbólica do filme O Poço, filmaço, aliás, que está na Netflix, do diretor espanhol Galder Gastelu Urrutia. Será que é assim que fala, gente? Mas enfim. É um filme que fala sobre uma prisão vertical, o Poço, né? É uma prisão vertical em que os prisioneiros eles ficam divididos em duplas, em andares, né? Então essa prisão ela vai descendo, né? Os andares mais profundos ali. E os prisioneiros então estão divididos em duplas e uma plataforma vai passando pelos andares e vai alimentando esses prisioneiros. À medida que a plataforma começa a sua jornada, né, a plataforma começa de cima para baixo, então ela chega com uma farta de alimentos, os alimentos preparados com muito cuidado, com muito critério, com muita qualidade, vai sendo servida para esses prisioneiros. Então, quem está no andar de cima vai tendo mais opções para se alimentar, e conforme eles vão comendo, a plataforma vai descendo e o que tem, quem está lá no fundo tem quase nada ou nenhuma, né? Dependendo de como, de que andar que a pessoa está, não tem, o alimento não chega. A ideia aqui, então, é falar sobre essa simbologia, né? O filme por si só, ele não é um filme em que você pode assistir só de uma perspectiva real, concreta, porque tem coisas ali que não dá para explicar. Ele é um filme que tem essa categoria de ser alegórico, ou seja, é uma coisa que representa a outra. E aqui, então, o meu esforço é para falar sobre a perspectiva junguiana, né, de Carl Jung, da psicologia, criador da psicologia analítica. Vou trazer alguns termos aqui dele para explicar esse filme. É claro que não vai dar para aprofundar muito nos termos, mas eu acho que você vai conseguir entender ali o que, que eu quero dizer. Para começar, falando um pouquinho da interpretação do próprio diretor, e tem muito material aí, muitos vídeos bacanas falando dessas interpretações mais concretas, né, desse filme, mas a nossa ideia aqui é entrar em umas camadas mais profundas. Mas falando um pouquinho do diretor, só para você, qual foi a visão dele, né, quando ele estava fazendo o filme. Ele é uma luta de classes, ele representa a luta de classes, a falta de solidariedade entre as pessoas, a má distribuição dos recursos, o consumo excessivo. Ele faz uma crítica à forma como os seres humanos degradam e consomem também o meio ambiente, né? Porque o alimento ele vai ser produzido com todo o rigor, com toda a qualidade, mas conforme a plataforma vai descendo, os prisioneiros vão degradando esse alimento. Não só eles comem o que eles querem, mas também eles degradam, né? Eles cospem, fazem, né? Vão degradando esse alimento e as pessoas que dos andares de baixo, então vão comendo restos, coisas cuspidas. Então traz essa questão, né? De como os seres humanos estão degradando o meio ambiente, estão levando à exaustão, né? Dos seus recursos naturais. E o contraponto é que a natureza forneceria alimento para todos em abundância, e qualidade, né, se a gente não fosse tão ganancioso e violento, né? Então, isso é a versão do diretor. Ele faz uma crítica ao capitalismo, né, aos privilégios de quem tem status e poder. Então, os prisioneiros que estão nos andares acima teriam mais poder de escolha dos alimentos, e eles também faz uma crítica ao socialismo, porque a gente tem aqui os personagens principais tentando dividir os alimentos igualmente, mas isso é feito na base de uma força bruta, né, agredindo os outros presos, né? Então é como se a solidariedade tivesse que ser imposta, né, ali na base da violência, porque as pessoas não fariam, né? Então tem uma crítica aí a essas duas visões ali, né, econômicas, né? Ele fala também, né, que a distribuição de renda é desigual, fica explícito no filme, né, que a distribuição de renda é desigual porque o homem ele tem uma natureza egoísta, independente,
independentemente do regime econômico. É natural do homem, né, para ele ser egoísta. E se cada um comesse o necessário, todo mundo teria o que comer, né? Os alimentos, a gente vai aprendendo ali que os alimentos são preparados na quantidade certa de presos, mas que pela ganância a comida não chega. E aí, vocês vão ter ali outras interpretações interessantes, como eu falei, em outros filmes, né, outros vídeos, mas aqui eu queria falar um pouquinho da perspectiva junguiana da coisa, né? Então aqui a gente já teve a do diretor. É importante falar aqui que o meu podcast tem spoiler, né? Não dá para interpretar sem spoilers. Alguma coisa eu vou ter que falar aqui para você. Então, se você não viu ainda, assista o filme. Se você fala, não, quero continuar, então é por sua conta e risco. Eu te avisei. Bom, então a gente tem aquilo que eu estava falando, o poço é uma prisão vertical, a gente tem duplas de prisioneiros, e esses prisioneiros eles mudam de lugar, dependendo a cada mês há uma troca aleatória. Então, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, e isso então faz com que o prisioneiro, quando ele está nos andares de cima ali, tem um determinado andar ali, né, dos 50 para cima, enfim, ele tenta se alimentar o máximo que ele puder, porque ele não sabe o que vai acontecer no mês seguinte. Então, isso também traz um pouco da nossa perspectiva, né, de vida, que às vezes a gente está num momento muito bom da nossa vida, e não sabe o que vai acontecer. Alterna, né? Muitas vezes alterna. Você está num momento bom, depois vem um momento ruim. Então, o poço traz um pouco dessa dinâmica da nossa realidade, né? E aí, eu começo a trazer um pouco da interpretação junguiana, que a ideia é imaginar que o poço, na verdade, ele retrata uma dinâmica de uma psique doente. Então você vai ver ali o filme, ele é um filme que fala, principalmente gira em torno da comida, ele é um filme que chega a ser às vezes grotesco, né, pela forma, violento, pela forma como ele demonstra essa atuação, né, dos prisioneiros, mas também traz isso, né? Eu queria que vocês prestassem atenção em como ele vai representar essa dinâmica interna de uma psique entre os elementos do seu inconsciente e do seu consciente. Então, como é que é isso, né? Bom, o filme, ele mostra que tem uma cozinha, um chefe que prepara os alimentos com muito cuidado, com muito esmero, e que quando ele chega, né, na plataforma, quando ele é colocado na plataforma, ele passou por rigorosos testes de qualidade, né? Então a gente pode pensar que a cozinha ela faz parte do consciente, da parte consciente ali do poço, né? Que faz as coisas de uma maneira em seguir o regulamento, em fazer as coisas certas, tá de acordo com as regras, que é um pouco o que o nosso consciente faz. A nossa parte, ela é essa mediação entre o nosso interno, o nosso mundo interno e o externo, né? A gente fala brincando, o ego, né, a consciência, é aquele que sabe que tem que pagar boleto, sabe que tem que se comportar em determinados lugares. Enfim, então essa cozinha do poço, ela vai fazer parte da área administrativa do lugar e ela vai se comportar de acordo com as regras. Mas aí o que acontece a partir do momento em que a plataforma de alimento desce, aí já não é mais da consciência, aí você já vai entrar no mundo do inconsciente, né? Então o poço, as camadas do poço, quanto mais andares vai descendo, vai representando essas camadas mais profundas da nossa inconsciência. E o filme vai mostrando isso, né? Conforme você vai descendo, você vai vendo coisas grotescas acontecendo, né? Você tem ali morte, você tem assassinatos, você tem pessoas fazendo coisas ali que algumas das interpretações falam que seriam os 7 pecados capitais, né? Então, cada andar vai ter ali alguém com a sua loucura. Então, essa dinâmica de uma psique doente é isso, né? Uma psique que está concentrada numa violência,
numa agressividade, numa ganância, né, na gula. Então, é uma psique que está sofrendo dos pecados capitais, né? E do outro lado, você tem o centro regulador do inconsciente, que seria a parte administrativa, que não é a cozinha, mas que é algo que está superior à parte administrativa, que criou o negócio, que meio que faz esse papel ali de um Deus onisciente, onipotente, que é essa administração, né? Quem criou as coisas, que faz as coisas funcionarem e que a gente não sabe o que é, nem como que funciona, como é que controla, a gente só sabe que tem algo ali invisível que sabe tudo e que controla tudo. Então, nesse sentido, essa administração também pode representar a nossa parte da psique, que nós junguianos chamamos de self ou si mesmo, que é o centro regulador da nossa psique total, que ela regula o consciente e o inconsciente. E que a gente, como a parte, então, consciente, nem sabe que ele existe. Talvez tenha uma breve relance ali de que tem algo dentro de mim que eu não controlo, tem algo dentro de mim que age por mim, né? Mas que a maioria das pessoas realmente não tem noção. Então, eu tô falando desse self, desse si mesmo, desse centro regulador da psique total, né? Que engloba consciente e inconsciente. Então, essa parte administrativa ela é importante, vocês vão entender, porque ela vai fazer parte aqui da nossa alegoria, né? Então, guarda essa informação. Bom, a gente tem que falar, eu tenho que falar também para você que a nossa psique, ela é resultado de uma dialética de forças, né? Forças opostas que estão acontecendo, então, dentro da gente, né? E é fácil você perceber que a gente vê as coisas dialeticamente, porque a gente enxerga o mundo entre bom e mal, entre rico e pobre, né? Claro, escuro, né? Então, o nosso consciente ignora essa dialética interna da gente. E essa dialética também vai aparecer no filme, né? Que é a oposição entre os prisioneiros, ali, prisioneiros do alto, prisioneiros do baixo, tentando pegar a comida, tentando, às vezes, matar uns aos outros, né? Então, existem coisas que estão acontecendo ali naquele interior do poço que a cozinha, que é o consciente, que prepara os alimentos, ignora completamente. E que não, é isso, não sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem esse esforço de imaginação em que o poço vai representar uma psique e a gente está entrando dentro dela para ver essa parte mais obscura, essas dinâmicas ali, e os prisioneiros a gente pode pensar que são desejos, vontades, são pensamentos que a gente tem e que todos eles querem ser realizados, todos eles querem chegar à consciência, né? Um desejo nosso, que a gente tem ali no nosso íntimo, o que ele mais quer é ser realizado, é chegar na consciência. Nem sempre é possível, às vezes é um desejo proibido, às vezes é um desejo grotesco, né? Às vezes é um desejo do mal. Então, nem sempre ele vai conseguir chegar na consciência. Então, a gente tem essa luta também lá no poço, só que de uma maneira, né, que a gente não consegue filtrar muito bem, mas os presos vão, os que vão mais para o fundo, os que se afastam da consciência, os que se afastam da plataforma dos andares mais altos, eles vão se perder, vão sumir, vão morrer. Tá? Então, esse é um primeiro pensamento, né? O poço como um comparativo do funcionamento, da dinâmica de uma psique doente, uma psique violenta, agressiva, egoísta, gananciosa, né? Como tudo que o diretor listou, né? Que seria a psique, então, da maioria das pessoas. Olha só. E aí, a gente tem a chegada do nosso personagem principal aqui, que é o Gorém. Então,
para a gente avançar um pouquinho aqui, não ficar muito grande, porque, na verdade, gente, esse trabalho de interpretação do Poço foi o meu trabalho de conclusão da minha pós-graduação. Então, ele é bem longo. Eu vou editar uns pedaços, vou cortar uns pedaços aqui, para a gente conseguir pensar juntos, de uma maneira que vocês consigam me acompanhar também, senão o podcast vai ficar infinito. Eu adoro falar, então eu tenho que me segurar. Então, tendo isso em mente, que a gente vai mergulhar na psique doente, né, de um indivíduo comum, padrão, representado ali pelo Poço, a gente tem a entrada do nosso herói, o Gorém, que o próprio diretor falou, ele representa o Don Quixote, ele tem até a aparência parecida, né? Ele tem o bigodinho lá do Don Quixote, da obra de Cervantes. Ele tem essas características também de personalidade, como o idealismo ingênuo, a vocação para enfrentar as batalhas imaginárias. Porque ele se propõe a entrar no poço, a gente não sabe por quê, e ele fala que não vai seguir essa regra, né? Porque assim que ele entra lá, o companheiro de andar dele ali já fala que, olha, você tem que pegar o máximo que você puder, você tem que vandalizar a comida, ele vai explicando, né? Ele vai explicando ali o Trimagazzi e vai explicando para o Gorém como é que são as regras. E ele não quer, ele não aceita, ele acha que tem que mudar isso, que tem que haver solidariedade, que se cada um pegar um pouco, né, ninguém passa fome. Então ele é um herói, mas ele não é um herói clássico, porque ele é comum, ele é uma pessoa comum, ele é falho, ele é hesitante, em certos aspectos ele é até sombrio. Ele até a gente pode pensar nele em um certo momento do filme, ele se torna um anti-herói. Só que ele vai enfrentar os desafios ali, mesmo que imaginários, porque ninguém falou para ele vá lá e conserte o poço. Ele vai enfrentar esses desafios e vai ressurgir ali com êxito na tarefa a que ele se propôs, né? Então aqui a gente já estou entregando um spoiler. Ele é um agente que dispara a transformação, né? Ele é um mensageiro, ele é alguém que vai promover uma transformação ali no poço. A gente não vai ver a transformação acontecer, a gente vai ver o início, né? É quando o start. E isso é muito importante aqui no filme. Então, em um aspecto, agora falando arquetipicamente, né, do Gorém, ele também representa o personagem da mitologia, né, o herói, o deus, quer dizer, Hermes, que é o Mercúrio para os romanos. Hermes era o deus da mitologia grega, que era o mensageiro dos mundos, né? Então, o Gorém ali, ele vai entregar uma mensagem, esse vai ser o objetivo dele. E ele vai, então, estar circulando entre esse mundo do inconsciente, as camadas mais profundas, e tentar chegar ali no consciente, né? Por isso que são esses dois mundos, né? O de baixo e o de cima. E ele mesmo vai precisar sofrer grandes transformações. Então, assim como a gente vê o Gorém entrando no inferno de si mesmo, no inferno da sua psique, ou seja, ele enfrentando as suas próprias profundezas, ele vai fazer isso no poço, né? Então, ele vai também descer até os últimos andares ali para enfrentar o lado mais violento, primitivo do ser humano, né? E ao mesmo tempo integrar essa parte nele, primitiva, violenta, com o lado solidário dele. Então a gente diz aqui que o Gorém ele sofre um processo de individuação ali no poço, né? Como se ele tivesse feito um processo de terapia intensa ali, porque ele vai fazer esse processo de individuação, que é um termo também em junguiano, que é a realização da personalidade originária, ou seja, é quando a gente então tenta entrar em contato com a nossa personalidade essencial, original, né, total, porque quando a gente entra na sociedade, né, a gente nasce e pertence a uma sociedade, a gente divide a nossa personalidade, metade não serve para essa sociedade, não é adequado, e outra metade é a que serve. Então, por isso que a integração, né, por isso que a individuação
é encontrar essa metade que foi perdida. E é isso que o Goren vai fazer. Bom, então, o Goren, arquetipicamente, ele é o herói, um herói um tanto falho, e aí o primeiro personagem, né, a primeira pessoa com quem ele se encontra é o Trimagazi, que é o anti-herói. É uma figura inescrupulosa, atormentada. Ele fala que ele entrou lá na prisão do Poço, né, por conta de um assassinato acidental. Ele traz com ele uma faca. Ah, sim, é importante falar que cada um que entra lá no poço, além de falar a sua comida preferida, que vai ser preparada pela cozinha, entra com pode escolher um objeto. O Trimagazi entra com uma faca e o Goren entra com um livro, o Dom Quixote. Então, Trimagazi é o contraponto do Goren, ele é quem é o vilão, é o oposto do herói, e aí ele faz, então, simbolicamente, há um embate entre o livro, olha que bonito isso, o livro, as ideias, a ética, o conhecimento e a faca, que representa a violência, a brutalidade, que fere, separa e mata. O Trimagazi é a sombra, né? É a parte nossa que contrasta com o herói, né? Porque ele é egoísta, ele é cínico, ele vai fazer o que for preciso ali para sobreviver, até mesmo o canibalismo. E é ele que vai primeiro mostrar pro Goren como é que funciona ali o poço, e é ele então que Goren vai ter que enfrentar. É o primeiro que ele vai ter que enfrentar ali quando eles descem para um andar ruim de alimentação, que a alimentação não chega. O Trimagazi prega uma peça nele, prende o Goren na cama e fala: Olha, infelizmente eu vou ter que me alimentar de você, mas você não vai morrer, eu vou tirar pequenos pedaços de você e você vai viver e eu também. Olha que coisa, né, gente? Que imagem, essas cenas são bem fortes. É, o Goren, então, ele vai ser salvo pela Miharu, uma mulher com quem ele trocou olhares, né, um pouco antes ali. Ele foi o único que olhou para Miharu como se ela fosse realmente uma mulher. Ela é uma figura feminina brutalizada, que fica andando nos andares em busca do seu filho, né, para alimentar o seu filho. Ela tem que lutar nos andares, ela tem que pegar comida, ela tem que, enfim, é bem complicada. E o Goren é o único que olha para ela com um olhar de empático, de ver um ser humano ali. Então, numa outra oportunidade, quando o Trimagazi está prestes, né, a cometer aí, começa, né, a fatiar o Goren, a Miharu aparece e o defende. E aí o Goren se vê entrando no seu próprio inferno, ou seja, ele tem que fazer algo que ele não queria fazer, ele tem que se tornar o Trimagazi, ele tem que matar esse homem, que senão ele vai matá-lo. E aí é isso, gente, aí representa o encontro da sombra, é quando a gente olha para a nossa parte mais sombria, mais escura, mais cruel, e percebe que ela é nossa, que a gente tem isso dentro da gente, que a gente pode achar os outros egoístas, gananciosos, mas a gente também tem uma parte sombria. E aí, como ele se encontra com essa parte, ele a destrói, mas ele também passa a assumir as características do Trimagazi, né? Então, o herói e sombra, que antes estavam separados, agora são um só. Ele vai ter passar um bom tempo se comportando como o Trimagazi, né? A parte sombria tomou conta. E aí, o filme vai avançando, né? Tem várias idas e vindas, enfim, ele vai encontrar finalmente o seu companheiro que vai topar, né? Fazer o trabalho que o Goren queria ter feito. Ele queria ter desde o começo, ele queria avisar a administração que estava acontecendo essas barbaridades, que o poço não estava funcionando bem. Então,
Bharat é um prisioneiro que ele encontra e ele é o Sancho Panza do nosso Dom Quixote, né? Ele tem uma força física e ele vai auxiliar o Goreng a, na sua missão, que seria qual? Ele quer descer até o final do poço, na plataforma, ele quer proteger a comida, então ele vai dar um pouco para cada um, e quando chegar lá embaixo, ele vai subir na plataforma e vai chegar na cozinha, na administração e contar o que está acontecendo. Então, esse é o plano dele. E mudar tudo. E transformar aquele lugar horroroso. E aí ele convence o Bharat a fazer isso com ele. E eles vamos lá. Só que aí, conforme ele vai, né, descendo os andares e lutando, enfim, ele encontra com Brambang, que é um senhor em cadeira de rodas, um senhor mais velho. Ele representa então o velho sábio, é o arquétipo do velho sábio, e ele vai dizer assim: não, esse seu plano não vai dar certo, não. Não é assim que você tem que fazer. Você tem que separar um dos pratos e entregar, e esse prato é que vai na plataforma e que vai ser entregue para a cozinha. E aí sim eles vão perceber que tem alguma coisa acontecendo aqui no poço. Isso, gente, assim, se a gente olhar de maneira concreta, não faz sentido nenhum, né? Até então, a ideia do Goreng era uma ideia interessante, mas essa de mandar uma comida, ela só vai fazer sentido se você olhar ela dessa forma simbólica. O que que é a comida, gente? Então vamos voltar para aquela nossa explicação de que o poço representa uma psique doente. Quando uma psique está doente, e doente, gente, não é só loucura, né? Doente, eu tô falando assim, depressão, transtorno de ansiedade grave, toque, né? Tem uma série de doenças aí, psicológicas, psíquicas, e até mesmo a gente pode considerar uma psique doente quando ela tá focada, né? Quando ela tá cristalizada num dos opostos. Então, lembra que eu falei que a nossa forma de ver o mundo é dialética, né? A gente tem duas forças opostas, a gente sempre olha o bom e o ruim, né? O rico, o pobre. Enfim, uma mente, uma psique doente é quando ela está num dos polos. Então, é aquela pessoa que acha que só ela tem razão, só ela sabe a verdade, só ela está certa. Essa também é uma psique doente, porque a psique é movimento. A gente tem que ser capaz, é flexível, a gente tem que ser capaz de rever os nossos erros, tem que ser capaz de, bom, eu achava que era isso, mas agora não é mais, refletir, mudar de ideia. Então, uma psique doente, o que que vai acontecer? Ela está ali presa num dos opostos, o inconsciente, lembra que eu falei que tem uma força que organiza, né? Que concentra, nosso inconsciente vai mandar para a gente sinais, sinais de que a gente está polarizado. Que sinais são esses? Aparecem nos sonhos, aparecem nos sintomas, nas doenças. Então, muitas vezes a depressão, a ansiedade, para a gente que é psicanalista, não é vista exatamente como uma doença, ela é vista como um sinal. A depressão é um sinal para você olhar para você mesmo, né? A grosso modo. Então, quando o Brambang fala, olha, você tem que mandar um prato lá para a consciência, é isso, você tem que mandar um sinal, um símbolo, né? De que tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada nesse inconsciente. Tem alguma coisa errada nesse poço. E aí começa a fazer sentido, né? Porque o prato que vai chegar lá, e eles escolhem uma panacota, que é um doce finíssimo, delicado,
a panacota, ela não vai representar o que está acontecendo. Não dá para entender logo de cara o que está acontecendo, mas ela vai trazer esse alerta. Tem algo acontecendo no interior desse poço, tem algo acontecendo no interior dessa pessoa. Entende? Então a panacota é a mensagem que vai chegar. E aí o Gorém vai mudar toda a sua estratégia para fazer a entrega da mensagem, certo? E aí ele vai descendo com o companheiro dele e eles vão protegendo essa panacota. Só que aí, quando ele chega lá no final, ele encontra a criança. A criança que falaram que era da Miharu, que a gente achava, todo mundo achava que ela não existia, que era uma lenda. A criança existe. E ela não só está bem cuidada, limpinha, bem alimentada, como ela é uma menina. E aí, o objetivo do Gorém, então, muda completamente, porque ele não precisa mais mandar a mensagem somente. Ele pode mandar a criança. E a criança é o agente da transformação. A criança, e aí eu vou explicar por quê, né, que ela representa isso. A criança traz o arquétipo do novo. Toda vez que uma pessoa vai, por exemplo, na terapia, e ela tá fixada lá naqueles problemas dela, e a minha vida, e são os outros, são sempre os outros, eu tô certa, tá todo mundo errado. Como eu falei, é uma psique que tá polarizada. O trabalho do terapeuta é ajudar a pessoa a dar luz a essa criança, né, psíquica, a esse novo, a um novo olhar, a um novo comportamento, a uma elaboração nova daquilo que aconteceu com a sua vida, né, seja no passado ou seja no presente. Então, o Gorém, o objetivo dele como mensageiro é entregar essa criança lá para a cozinha. E aí faz todo sentido essa criança estar lá. Ah, ela existe, ela não existe? Ela é simbólica. Ela representa o arquétipo do novo, o puer, a criança divina, que traz em si a chave para a mudança, aquela que nasce de forma milagrosa, que precisa ser protegida e carregada consigo, né? E que ela traz também o caminho da salvação. A criança divina é o símbolo redentor da psique. É o novo que faz com que uma psique polarizada, estacionada em um dos lados, comece a se mexer. É quando acontece a transformação. Então, olha que bonito esse filme. Esse filme está mostrando para gente um processo de cura de uma psique doente, que é o poço, com a chegada dessa criança, né, até a consciência. Ah, é o insight, nossa, eu posso ver minha vida de um outro jeito. Nossa, eu vou fazer a minha vida de uma forma diferente. Então, a gente tem aqui é, três figuras femininas muito importantes. A gente tem Miharu, que é a musa do Gorém, ou a Dulcinea do Dom Quixote, que é por ela que ele começa a acreditar ali que ele precisa mudar o poço. Então, ela representa a ânima dele. Ânima é um termo junguiano que representa a parte feminina dentro de cada homem, e o ânimos é a parte masculina dentro de cada mulher, é a sua contraparte feminina, é a sua alma, é um arquétipo que, quando se manifesta no homem, faz com que ele queira ter mais experiências do feminino, então ele se torna mais cuidadoso, se torna mais empático. Gente, eu tô falando de arquétipo, tá? De modelos anteriores a gente, tá? E aí, a Miharu é a ânima que é a companheira dele, e assim como ela transforma o Gorém também transforma ela, porque no começo ela era uma criatura muito primitiva ali, né? Brutalizada, um animal selvagem, e depois ela vai se tornando alguém também mais humano, né? A gente descobre que ela havia trazido um ukelele, né? Que é aquele violão, aquele violãozinho pequeno.
né, consigo, que representa essa capacidade criativa e sensível da alma, da ânima, né. Eh, e aí, a sua filha representa o novo, como eu já falei, a criança divina, e a gente tem uma outra figura feminina que é a Imoguri, que é o outro aspecto da ânima, que é a mulher mais velha e sábia. Então é ela que explica para o Goren também, quem era Miharu, e ela traz mais informações ali sobre o poço, a mulher sábia, né, a velha sábia. Ela então, a gente sabe, simbolicamente ali ela vai morrer, porque ela não só traz um cão chamado Ramsés II, ou seja, uma referência ao rei egípcio e ao culto egípcio, e a gente sabe que o culto egípcio valoriza muito, acreditava muito nesse mundo dos vivos e dos mortos. Então, o Muguri é também talvez uma representação aí desse mundo dos mortos. E ela vem com um cão, que o cão também é reverenciado como mensageiro entre os mundos, né? Então, a Imoguri, ela se sacrifica para alimentar o Goren, para ajudar ele na sua missão. Então, ela é a mulher sábia que conhece os mistérios da vida, morte e vida. É a partir da sua morte que ela gera a vida para o Goren. Então, ela representa a Hécate, que é a deusa tríplice da mitologia grega, que também comunga com Hermes, né? Então tá tudo interligado, pois ambos abrem os caminhos. Então, Hécate e Hermes, Hermes o Gorém, Hécate representando aí representado pela Imoguri, abrem os caminhos. E aí, como eu falei para vocês, então a gente tem as 3 representações do feminino: a criança menina inocente, virgem, a Miharu, a mulher fértil, e a Imoguri, a velha sábia. E aí, o poço, então, para finalizar essa interpretação, ele nos convida a mergulhar nas nossas profundezas, enfrentando com coragem e obstinação os nossos monstros mais cruéis, pois é no fundo da caverna que se encontram os maiores tesouros. Então, assim como o Goren faz isso com ele mesmo, o poço também, ele faz isso no poço e ele nos convida a fazer isso com a gente. Então, a gente tem no final o Goren conseguindo entregar a mensagem. Ele não vai junto com a criança porque ele é só o mensageiro. A criança é sim o símbolo da transformação. E ele vai meio que embora assim pro nada, gente, porque ele cumpriu a missão dele, gente, né? Ele fez o que ele tinha que fazer ali. Então, espero que tenha sido interessante essa minha interpretação para você, tenha te ajudado a entender melhor o filme, a entender as camadas desse filme que eu acho maravilhoso. Nunca a gente vai conseguir fechar tudo, né? Nunca a gente consegue ter só uma interpretação do filme, mas espero ter dado a minha contribuição e a gente continua aí no bate-papo aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo. Tchau!